Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. O Novo Testamento afirma inúmeras vezes que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Sabe o que isso significa? Significa que nós estamos aqui de passagem e que estamos caminhando para aquele lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Para aquele lugar que, segundo o livro de Hebreus, é a cidade permanente que Deus preparou para os seus servos. Nós estamos caminhando nesse mundo, mas o nosso destino é a Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para ser a habitação de todos aqueles que o amam e que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, fala dessa Nova Jerusalém, o destino eterno dos santos, daqueles que creram em Jesus e por ele foram transformados. Você já imaginou como será admirável a nossa habitação ali na Nova Jerusalém? Quando nós pensamos nessa cidade que Deus tem preparado para os santos, nós ficamos maravilhados. Eu diria que nós ficamos boquiabertos, pensando na imensa bondade de Deus, no seu amor, no seu cuidado para conosco. E nessa cidade maravilhosa que Ele preparou para os santos em Jesus. Diz o Apocalipse que lá na Nova Jerusalém não encontraremos algumas coisas. Algumas coisas não existirão lá naquela cidade. Por exemplo, lá naquela cidade nós não teremos mais luto, pranto, dor, sofrimento, doenças. Olhe como o autor de Apocalipse, o apóstolo João, fala. Ele diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele vai avante e ele diz que, além de não existir a dor da perda, a dor do sofrimento, além de não existir mais lágrimas, porque aquele será um lugar de venturas e alegrias sem fim, ele diz que lá também não existirão pessoas ímpias, pessoas más, pessoas que de uma maneira ou de outra fariam outras pessoas sofrerem. Olha o que ele nos diz em Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não sei quanto a você, mas uma das grandes dificuldades nessa nossa vida presente é o fato de que nós nem sempre temos bons vizinhos. Algumas vezes os nossos vizinhos são pessoas tão difíceis, tão trabalhosas, pessoas que são realmente más e ímpias. Lá no céu não existirão maus vizinhos, porque toda a maldade, toda a malignidade, toda a pecaminosidade humana não encontrará lugar no céu. Lá no céu nós teremos apenas bons vizinhos, aqueles que conosco caminharam no caminho da fé em Jesus. Lá no céu, lá na Nova Jerusalém, não há necessidade de santuário. Aqui nesse mundo nós vivemos em busca de algum santuário onde possamos cultuar a Deus, não apenas nós cristãos, mas sobretudo aqueles que não são cristãos. Os homens sempre estão em busca de algum santuário, um local onde eles possam se reunir para cultuar ao Deus a quem eles servem. Nós, como cristãos, entendemos que nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo, que é o templo do Senhor. E quando João fala da Nova Jerusalém, ele diz que na Nova Jerusalém não haverá santuário. Nela não vi santuário. E então ele continua, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que experiência admirável nos aguarda quando chegarmos lá à Nova Jerusalém e quando habitarmos naquele lugar junto com Deus. Ele vai além e ele diz que lá na Nova Jerusalém não haverá necessidade nem do sol nem da lua. Por quê? Porque a glória de Deus
resplandecerá sobre aquela cidade e a iluminará. Olhe só, ele diz assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aquela cidade será iluminada pela verdadeira luz, a luz de Deus. A glória de Deus vai se derramar sobre ela. Por essa razão, ela não precisará nem da luz do sol, nem da luz da lua, nem de qualquer outro tipo de iluminação, porque Deus, o eterno Deus e o Cordeiro a iluminarão. Lá naquela cidade não haverá necessidade de fechadura. Diz assim a palavra de Deus: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então as suas portas nunca se fecharão, não haverá necessidade de fechadura, não haverá nenhuma maldade, nenhuma malignidade. Ao contrário, essa cidade iluminará aqueles que a buscarem, aqueles que estiverem vivendo debaixo da graça e do favor do Senhor Deus. Olhe só, ele nos diz também que nessa cidade não haverá maldição. Fala assim no capítulo de número 22, verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Veja, naquela cidade, a ideia da maldição, do castigo de Deus contra a pecaminosidade humana, da ira de Deus que se derrama sobre a vida de homens que são ímpios, maus e rebeldes para com o Senhor, não existirá, porque ali naquela cidade estarão apenas os remidos do Cordeiro, e sobre eles repousará eternamente o favor do Senhor. A mentira, o erro, o pecado não mais existirão e não mais serão vistos ali naquela cidade. Diz o seguinte, a palavra de Deus: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meu amado, Deus tem preparado para as nossas vidas um lugar extraordinário, onde estaremos com Ele, onde estaremos usufruindo da comunhão plena com Ele. Nesse lugar, tudo aquilo que é mal e vil terá sido removido, e nós então estaremos na eternidade, vivendo junto ao Cordeiro e ao nosso Deus celestial. Que Deus te abençoe.